Fala pessoal, muito boa tarde para você que está ligado aqui na programação da BMC News. Teve aí a companhia da incrível Isabela Takaki aqui na nossa programação do BMC Stock. Agora seja muito bem-vindo ao BMC Market, com tudo que está rolando com o mercado financeiro nesta tarde. As principais notícias repercutidas com o nosso time, eu, Alan Gani e Alexandre Cabral, que não para de falar. Bom, vamos aos destaques do programa de hoje. Bom, hoje foi dia de IPCA 15 e o indicador fica em 0,16% em outubro, após duas deflações seguidas. E ainda, Brasil registra maior gasto de turistas estrangeiros desde 2016. O recorde foi registrado em março, com 453 milhões de dólares no país. A gente vai começar a discutir isso daqui a pouquinho, então, com a nossa trupe aqui no nosso BMC Market. Vou dar o nosso boa tarde pro Peter Santana. Fala, Morales, boa tarde Cabral e Gani. Grande Peter, valeu, um abraço pra você. O Caio também tá por aqui, tarde. O Felipe também tá por aqui, Deliene também tá por aqui, Bayard, L. Júnior também, Jander Moreira da Silva, o Igor Farizato também, o Alex Wessel também, Bruna Fortunato por aqui também. E sabe quem esteve por aqui? O Steve aqui. Não, horrível essa. Vamos lá. Também o Wellington Oscar também. Flash Bull, Marcos de Paula. Olha o Advomarket também aqui. Gisela Marchiori, tudo bem? Guilherme Rodrigues também por aqui, Arthur Brito, Davi Neves, Rodrigo M, Peter Santana de novo, Micael, Silvia Torres, também alô, olá, boa tarde Morales, boa tarde, Alca Seguros, fazendo sua propaganda. Valeu, gente, obrigado aí pela participação, obrigado ao Fagner também, obrigado aí pela participação. Fiquem aqui com a gente no Market, já deixa o seu like aí, tem só 103, hein, gente? Vamos levantar os likes aqui no nosso YouTube. Se você estiver pelo YouTube, se você estiver pelo Profit, já aproveita, já dá o like aqui também. Eu vou chamar o Alan Gani, porque ele é o único que está pronto para falar comigo. Não tá pronto. Câmera aberta, ok. Câmera aberta, então, é aqui, ó. Essa aqui. Boa! Aí sim. Todos estão prontos. Não, mais ou menos. Olha só a parte do Cabral, olha isso. Ele tá aqui, parece uma loja daqueles chinas na Paulista. O Alexandre tava aqui, pô, como é que eu ia sentar? Parece as lojinhas da Paulista. Sabe as lojinhas da Paulista que vende tudo? Capa de celular, microfone, caderno. Né? Cara, meu Deus do céu. Nem aquele... Esse mouse é meu. Nem parece aquele professor tão conceituado no mercado que todos gostam. Mas eu dou aula zoniana, eu dou aula de pijama, pô. Putz. Mas mas presencial não, né? Não, presencial eu vou com a roupa que eu tiver no corpo. Isso, é uma negação, né? Uma vez, eu não vou contar essa história aqui não, porque é longa pra caramba. Que eu mudei regra de roupa de 2 locais de trabalho, sabia? Tem essa. Uma foi a B3, a outra foi a BMC. Falou, você tem que... Criaram, como é que é aquele negócio de roupa? Social... Não, mas dress code. Dress code da B3 de educação, na época BMF, e aqui da BMC por minha causa. Também. E põe ponto, que o pessoal tá pedindo pra você colocar o ponto. Pra quê? Pra eu escutar cabelinho. Vocês viram um cabelinho na régua hoje? Ele quer pegar alguém. Vem cá, cabelinho na régua. Vai que tem alguma menina sobrando aqui pra mostrar pra você. Vai lá, cabelinho. Cabelinho na régua hoje tá produzido, maluco. Hoje ele quer pegar alguém. Hoje ele tá maldoso. Hoje eu quero ver o Cabral trabalhando. Hoje o cabelinho na régua tá maldoso, maluco. Porque eu quero... Olha o Bruno Cunha colocou aqui. Começou o melhor programa de comentaristas da ESPN, versão finanças. Esse cara, eu ia falar... Maravilhoso. Cara, esse cara, eu esqueci de comentar ontem. Ele fez
um excelente comentário. Ele falou que a gente parece aquelas mesas redondas da ESPN. Porque lembra da finança que eram dois caras, um mais gordinho e um magrinho, que eles falavam droga, eles passavam mal de rir ao vivo. Cara, eu adorava aquele programa. Não existe mais, né? Eu, pelo menos às vezes que eu passo por lá, não acho o programa. Cara, não quer dizer que não tem. Maravilhoso aquele programa. Vamos lá, gente. O Arthur Brito já falou ordem, então vamos lá, gente. Silvia, não é o Júnior, não. É o que... Gabriel. Na verdade, Renata dá esporro até na Paula, né? Na verdade, é o que toma esporro direto da Paula. A hierarquia é Júnior, Marlene Matos, só que Marlene Matos dá esporro no Júnior, então isso é só teoria. Cabelinho na régua e jovem aprendiz. Jovem aprendiz, de vez em quando, fica muito louco. Vamos lá, como é que tá agora? Quem tá comandando agora ali? Marlene Matos não tá. Quem tá ali, ó? Vocês viram que eu não consigo dar segmento. Cabelinho na régua, jovem aprendiz e Júnior. Que toma expor de Marlene de perder o rumo de casa. Então, eu posso... Foco! O IBGE divulgou o índice de preço ao consumidor amplo. Vamos falar então sobre o IPCA. Eu já estava até achando que eu tinha falado já, mas não. Vamos lá, vamos começar. Porque o IBGE divulgou o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA 15 de outubro, e apontou para alta de 0,16%, ante redução de 0,37% em setembro. A prévia da inflação voltou a subir depois de 2 meses de queda. O grupo de transportes foi o que mais influenciou no resultado. A categoria registrou queda de 0,64%, ante redução de 2,35% em setembro. Isso indica que as medidas do governo de controle dos preços de combustíveis e os cortes nos preços da Petrobras estão perdendo efeito. No entanto, surpreendeu também o grupo de alimentos e bebidas, que voltou a subir. Alta de 0,21% após redução de 0,47% no mês passado. O grupo manteve uma inflação persistente ao longo dos últimos meses, sendo que acumula 11,43% em 12 meses. O produto que mais subiu foi o limão, 40%, seguido pela banana maçã, 32%. Do lado das quedas, quem deu trégua foi a melancia, 10,03%, e o leite longa-vida, 9,91%, que é o que a gente já estava falando aqui, que tinha caído bastante, que era o leite. Mas o limão está caro. Troque o limão pela melancia. O problema é o tamanho da fruta, que é um pouquinho diferente, para levar na sacola do supermercado, né? E cortar melancia não é de Deus, né? Eu já compro aquelas cortadas na feira. Que você é rico. Não Eu sou professor, não sou âncora de jornal, não. Não, mas quanto... até parece, o cara é milenário. O quanto você paga na melancia? Aquela assim, 2 e pouco quilos, e a cortada é 9. Pô, 9? Eu pago 5,99. Mas vem quantas gramas? Mas você não sei, vem fatias, você acho não que tem filho, o Cabral tem 8, 2. 9. Então isso é verdade. Mas uma melancia vai sozinha ali, né? Começou no ouvido, pronto. Começou, não sei nem quem é, mas já começou. Eu acho que foi o Júnior. Não, Júnior, fala. Vem a quantidade. Ali é chefe. Ali é o chefe. Não, perdão, Júnior, ali é chefe. Ali fala com a Nicole agora, mano. Mas voltando. Bora lá, vamos comentar. Notícias do IPCA. Tem coisa muito boa e tem coisa ruim. A coisa boa, taxa baixa, 0,16. Sem dúvida, temos que dar parabéns para essa parte de 0,16. Uma coisa que não foi tão boa foi esse aumento de serviços. Mas eu tenho uma curiosidade, falha minha, eu esqueci de fazer isso, eu me prometi, não prometi ao público, mas me prometi fazer e esqueci. Porque eu queria tirar a passagem aérea do setor de serviços e ver quanto foi o setor de serviços sem passagem aérea. Por quê? Porque a passagem aérea subiu 28%. Então, desse 0,80 de serviços, se eu sugar a passagem aérea, quanto seria o novo serviços? 0,79, 0,70, 0,30 ou 0,10? Eu não sei dar essa resposta. Certo. Então, o lado bom, taxa baixa, o lado ruim, serviços um pouquinho puxado. Para mim não muda nada de cupom amanhã, literalmente nada. E outra notícia muito boa, difusão de serviços baixa. Aumentou em relação ao mês passado, mas continua abaixo de 60. Abaixo de 60 esse número é muito bom.
IPCA 15, dá para olhar o índice de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa, ou como gostam de falar, o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Veio 0,6%, no entanto, a previsão do mercado era de 0,05%, ou seja, veio acima da expectativa de mercado. Eu sempre gosto de olhar as medidas de núcleos que recalcula a inflação com outras métricas. Então, por exemplo, o núcleo por expurgo, que é um núcleo que eu gosto bastante. Vamos tirar os preços administrados, energia elétrica, ônibus urbano, gasolina, que são aqueles preços que sofreram influência por conta da redução tributária e que houve toda essa deflação nos últimos 3 meses. Então vamos tirar os administrados e os alimentos no domicílio, que também foram vilões, como as frutas. Por que esses itens? Porque eles não são sensíveis à política monetária. E aí o núcleo por expurgo, Morales, passa de 0,32% no mês de setembro para 0,56% no mês de outubro. Então, aumentou. Então eu já tirei os administrados e tirei alimento no domicílio, a inflação está acelerando. Agora vem o médias aparadas com suavização. Boa notícia. Médias aparadas, eu ordeno da maior para menor variação, chego em 20% em cada cauda do peso acumulado e corto. O que sobrou no meio, essa ideia do core, né, do núcleo, eu calculo a inflação do que sobrou. Então eu tirei os outliers positivos e negativos. E aí cai 0,54% para 0,39%. Desacelerou. Tá vendo? Uma medida fala que é positivo, outra negativo. Outro que eu gosto, essa que é o X03. E aí talvez responda um pouco o que o Cabral falou. O X03 é o seguinte, ele é o núcleo por expurgo que ele agrega bens industriais e serviços, tá? Então eu estou botando bens industriais e serviços, só que são altamente sensíveis à política monetária, demanda na veia. E aí desacelera de 0,76 para 0,63. Então, tá subindo, mas subindo menos. Difusão, aí notícia ruim, mas levemente ruim. Por quê? Passa 59% dos itens, grandes números, tiveram variação positiva, no mês passado, e agora 62% dos itens com variação acima de zero, ou seja, positiva. Então, você tem assim, dá para eu olhar os núcleos, tem núcleo apontando com uma piora da inflação e núcleo apontando com uma melhora, tá? Como é que eu leio? Uma ligeira piora, mas não concordo aí com o Cabral, não ao ponto de mudar a política monetária, para amanhã não muda, e nem para mudar os fundamentos da inflação para os próximos meses, tá? Então, tanto é que o varejo reage bem hoje. Se fosse algo ruim, inflação disparando, o varejo estaria reagindo mal, porque Banco Central vai ter que subir juros, ou vai deixar juros mais altos por mais tempo, ou a inflação está pior, vai comer renda do consumidor. Sobre todas as perspectivas, a inflação é ruim para varejo, certo? Então o mercado estaria reagindo ruim. Não foi o que aconteceu. O Caio, aqui no chat, fala, existe IPCA por classe de renda ou é tudo no mesmo bolo? Quem nem anda de avião está no mesmo bolo? 1 a 40 salários. 1 a 40, exatamente. Que pela amostra eles pegam aproximadamente 96% dos habitantes brasileiros. Que eles pegam 16 regiões, 13 regiões do Brasil e mais 3 municípios. O que é 13 regiões? O Grande São Paulo. Então, São Paulo, São Bernardo, Santo André, São Caetano e etc. Rio Branco, ele não pega a Grande Rio Branco, ele só pega Rio Branco. Então, ele pega 16 regiões, tipo Recife, Olinda, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e etc. E mais 3 municípios soltos sendo capitais. E isso ele diz que consegue abranger 92% dos domicílios. Então, tá bom pra caramba, mano. Tá bom. País continental como o nosso, tá bom pra caramba os caras fazerem isso. Pelo amor de Deus. Não é colher a inflação em Mônaco, né? E acho que a pergunta dele, falou por faixa de renda, é importante porque é o seguinte, tem muita gente que fala assim, mas o índice é manipulado porque eu vou no supermercado, as coisas estão mais caras, eu sinto a inflação no bolso. Mas não é que a inflação do índice é a sua inflação, entendeu? Por exemplo, você que é um bom vivan, né, Morales? Ainda tá solteiro. Solteiro, tá ele tá noivo, né? Ele tá noivo. Aí você é um bom vivan. Mas não tem filho. Vocês dois, qual que é a história dos dois? Aí você é alimentação. Alimentação fora do domicílio. O restaurante subindo pra caramba. Você vai falar, nossa, a inflação... vamos supor, o restaurante você vai subir 40%.
Fala, caramba, a inflação está 40%. Mas o restaurante no índice pesa muito pouco. Mas para você, no teu orçamento, pesa muito porque você consome muito restaurante. Quem é classe média alta, fala que a conta de luz bombou, ficou cara pra caramba, mas às vezes isso não dá 2% do orçamento da pessoa, 5% do orçamento. Então, ficou caro? Ficou. Mas no bolão não mudou a vida de ninguém, entendeu? É isso aí. De ninguém que eu digo. Classe média, média alta. Que a conta de luz vai lá, 100, 200 reais, a pessoa gasta 10 mil por mês. Entre escola, financiamento de casa, viagem, etc. Anualizando. Ficou mais cara a luz ficou muito mais cara, fato. Mas é zero pouco da tua participação. Já quem ganhou um salário mínimo, às vezes a conta de luz é 10%, 20% da vida dela, infelizmente. Exatamente. Só um breaking news aqui, o Rubão Dantas falou que a mãe dele tá solteira, terminou há 2 meses. Você... Não, mas ele tá noivo. Você nem noivo tá. Ele tá noivo. Gente, não, eu gostei desse daqui quer ver? O Rubão. Cabelinho na régua e a mãe do Rubão. Cabelinho na régua, vem cá, pra apresentar pra mãe do Rubão. Olha só a conversa que teve aqui, o Gani. O Guilherme colocou assim, o Gani parece uma criança no meio de vocês. Tá mirradinho. E ele é mais alto dos três, o Gani. Ele é o mais ele é alto. magrinho, ele é mais magro. É que ele baixa a cadeira, né? Deixa eu subir. E aí vamos baixar a cadeira. Aí o Rubão colocou aqui, o Morales é um anão que cresceu. É que ele fica sentado em 2 almofadas. Aí parece grande. Negócio. Poxa, gente, eu tenho 1,88. Para. Rei Charles não viu. Não deu Rei essa? Charles viu que você tem 1,88. Não, eu tenho 1,73. Olha, É mais alto que eu? tenho 1,73. Você mediu há quanto tempo isso? No exército? Pô, Não, tô brincando. Que a pessoa vai ficando velha e vai diminuindo. Mas foco, o Brasil registrou o maior gasto de... Não é isso, não? A Silvia Torres colocou o seguinte aqui, Cabral, olha a bucha que enfrento todo dia e a esposa do Cabral também. Frutas no CPEA, alta do frete internacional dificulta exportações. Além do maior preço, atrasos e falta de contêineres também são relatados. E lá em casa, agora a gente descobriu um mercado que inaugurou lá perto de casa, que para conquistar mercado, na verdade ele é hortifruti com puxadinho. Silvia e a esposa. Ô, dona Silvia! Tudo bem com você? Ô, dona Silvia, vamos responder a dona Silvia a dúvida dela. Você escutou do ponto, né? Então, dona Silvia, a dúvida é o seguinte, as frutas estão encarecendo mesmo. Ele começa a falar. O que ele tomou hoje? Tá loucão, tá drogado. Voltando. Então, me amarro lá em casa, eu tomo esporro das minhas filhas quando tem fruta. Margem de erro do Ibope diz que o Morales tem de 1,60 a 1,88. Maravilhoso. Ainda nesse assunto, eu estava trazendo aqui que a gente viu esses números e saiu hoje também que o Brasil registrou o maior gasto de turistas estrangeiros desde 2016. De acordo com o Banco Central, os visitantes de outros países deixaram aqui no Brasil 416 milhões de dólares em setembro. Foi o maior índice para o mês desde setembro de 2016, ano dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio, que registrou 446 milhões em receitas. Entre janeiro e setembro deste ano, os gastos acumulados de estrangeiros ultrapassaram 3,6 bilhões de dólares, superando os índices, então, registrados ao longo de todo o ano de 21 e 20. Em 22, janeiro, março e agosto foram melhores que setembro. O recorde foi registrado em março, quando os turistas estrangeiros gastaram 453 milhões de dólares no Brasil. Em janeiro, o valor foi de 421 milhões, enquanto agosto registrou 431 milhões de dólares. Isso significa que está entrando dinheiro no país, né? Você sabe que a conta turismo é uma das mais, se não a mais representativa do déficit em transações correntes, né? Na conta serviços, na verdade. Dentro da conta serviços, com certeza. É a mais representativa, porque você tem as transações correntes, que é a soma da balança comercial, as
exportação menos importação, que historicamente é positiva no Brasil. Serviços e rendas, né? Então o que é serviço? É o frete lá, que a mulher do Cabral trabalha, então a gente tem receita com frete e despesa com frete, a gente é deficitário. Então está saindo mais dólar do que entrando, entendeu? Seguros e turismo. Né? Então, turismo, a gente historicamente é deficitário. Se pegar 2013, sabe quanto que foi o déficit de turismo? 18 bi. Então, entrou dinheiro, mas saiu muito mais. Por quê? Porque o dólar estava muito favorável, né, para viajar. Você via no Instagram, você tinha congestionamento de fotos, né? Era Ibiza, Barcelona, Nova York. Aí, os amigos Beira Nova igual. Não, mesmo naquela época, seus amigos. Mesmo naquela época. Hoje, você vai no Instagram, acabou. Caraguatatuba, Mongaguá. Você vai pro Meia. Acabou, é uma ou outra fotinho lá. Saquarema. Acabou isso aí, né? Então, por quê? Porque o dólar tá muito alto, porque houve inflação lá. Então, assim, em outras palavras, tá caro pra caramba. Não dá pra ir pra Disney. Não dá. Preço de passagem aérea tá muito alto. Dólar não tá favorável pra gente. Ou inflação lá nos Estados Unidos. Então, meu amigo, é um negócio de louco viajar. E agora, se lá fora tá caro, o Brasil tá barato. Então, isso reflete, né? Esse bom momento para o estrangeiro vir para cá, né? Eu não achei nenhum motivo específico a não ser fogo no rabo. Você sabe que eu estava vendo uma comparação, não me lembro agora onde que eu vi, em que site que eu vi, mas só um comparativo de preços que eu estava vendo. E, por exemplo, ir agora para... vamos chutar um pai. Vamos para Inglaterra. Eu quero ir para Inglaterra. Você paga lá seus 15 mil reais, tá? Fazendo uma conta aqui, uma continha besta. Agora, se você programar a sua viagem para novembro do ano que vem... já sai bem mais barato. 4 mil dólares ida e volta. Sai mais barato. Não, 20 mil. Não, sai mais caro. Não, minto, eu falei dólar. 4 mil reais. Tá bom. 4 mil reais, desculpa, gente. Você sabe, mas por que essa diferença tão grande? Você sabe que a companhia aérea usa de uma tática, isso é micro, chama discriminação de preço dentro do avião. Você já percebeu que dentro do mesmo avião, na classe econômica, você tem preços diferenciados, todo mundo dentro da mesma classe? Tem, você tá na frente, você vê. E nem só pelo espaço, agora eles estão fazendo pelo espaço. Mas quem compra bem antes, acaba pagando menos. Sim. Quem compra em cima da hora, acaba pagando mais, não é isso? Mas a companhia aérea faz... Por que ela não faz um preço único estável lá? Porque ela é boazinha? Não. Porque ela parte do princípio que os altos executivos e que vão fechar a passagem em cima da hora... Eles têm dinheiro para pagar porque a empresa está pagando. Sim. Por outro lado, o turista, né, o estudante, não tem. Então, como é que a gente forma um preço que eu consiga, ao mesmo tempo, captar todo o excedente do consumidor, do turista, aquele que não tem dinheiro, e do executivo? Porque se eu botar só preço de executivo, vai ter um monte de gente que não vai viajar, concorda? Sim. E o avião vai ficar com uma parte vazia. Se eu colocar só preço de estudante, eu estou deixando dinheiro na mesa. Vai lotar o avião, mas eu poderia estar cobrando mais. Então eu cobro preços diferentes de acordo com o momento da compra. Isso é microeconomia. Então isso é discriminação de preços. Entendeu? E às vezes a companhia aérea faz muito isso. E às vezes quando você não tem executivo na rota, no dia do voo o preço despenca, 2 dias antes. Eu já peguei o carnaval em Salvador. É melhor ter alguém... No sábado, viajar no domingo. Porra, olha esse preço de passagem. Vamos para Salvador? Vamos. Temos aonde hotel? Tem. Pô, no dia seguinte a gente foi para Salvador no carnaval. Gente... Porque também tem um extremo. Sabe que não tem executivo, ou ele despenca ou vai vazio. Então põe qualquer preço aí só para botar alguém. Já é vazio mesmo? Pô, eu tô rodando aqui vários sites. Rapidinho, cinema. Carteirinha de estudante. Sim. Por que aqui agora banalizou, mas até quando funcionava, por que você tinha carteirinha de estudante e idoso paga menos? Porque tem menos renda.
o estudante e o idoso, eles têm menos renda. Sim. Então eu quero, ao mesmo tempo, lotar o cinema, pegando todo o público que consegue pagar, e o estudante e o idoso cobrando preços diferenciados para o mesmo produto. Porque se eu cobrar só preço de estudante, estou deixando dinheiro na mesa. Se eu só cobrar o preço cheio, que aqui a gente paga, o estudante não vai. Então a gente faz isso. Agora, por que teve chadeira? Porque banalizou, porque todo mundo tinha uma carteirinha de estudante. O cara é médico, faz um MBA e dá minha carteirinha de estudante. Carteirinha de estudante. Aí, fora o mercado paralelo de carteirinha de estudante, que, Não, que aí é outra. Eu tenho uma carteirinha de estudante via Itaú. Não como carteirinha de estudante. Daí... O Itaú dá metade do ingresso em vários cinemas. No caso do... Você pega algumas aí todo coisas... mundo considera meio com padrão hoje, né? Hoje virou. Não, mas você tem essas vantagens. Você tem o Itaú, você tem, por exemplo, a Vivo, que dá desconto no cinema também. Então ele consegue, eu acho que a receita dos caras considera o preço metade como inteiro e trabalha com Agora, eu não entendo por que se cobra tão caro por filme, o cinema, sendo que o que sustenta o cinema é a pipoca. Pois a pipoca é um roubo, né? É a pipoca que sustenta o cinema. Eu lembro isso porque eu fiz uma matéria sobre isso no antigo programa que eu fazia aos domingos, naquele outro canal. E eu fiz uma matéria sobre isso, exatamente, falando que os cinemas, realmente, o que ganha realmente é de pipoca. O cinema praticamente todo o dinheiro absurda. Porque, eu vou fazer uma comparação para voltar no cinema. Porque vários cursos de pós, IBMEC, INSPER, criaram graduação. Porque ele só tem um aluno noturno e ele tinha um passivo de 7h30 da manhã às 18 horas. Aquele dia inteiro com sala fechada. Qual foi a solução? Vamos criar uma graduação que a gente não tenha o passivo diurno. Qual o problema? Quantas pessoas lotam o cinema segunda-feira, 3 da tarde? Então ele tem um mega passivo. Que esse passivo, o cinema tá lá, tá rodando. Então ele tem assim, de segunda a quinta, de 1h da tarde até as 7, meio micado. E à noite, segunda-feira, o cinema também não costuma ser cheio. A não ser uma mega produção. E o final de semana enche. Então ele deve fazer a seguinte conta, de segunda a quinta vazio, só que o cinema tá lá, tô pagando royalties, funcionário, luz, aluguel, de qualquer jeito. E com isso prorrateia. Então não sei se seria a solução não ter cinema durante o dia, sei lá. Como resolver esse problema que as pós resolveram. O IBMEC e INSPER foram o clássico disso. Que a graduação de dia ocupar as salas. Então, como o cinema ocupar as salas de dia, que é o mico, né? Que beleza, que beleza. A gente eu quero falar ainda no programa de hoje sobre o índice de preços ao consumidor, que está abaixo aí da inflação americana. Era o assunto que a gente ia discutir ontem, mas não deu tempo. Tem selvageria hoje? Então, eu queria comentar... Eu quero falar depois de fluxo, tá? Nós vamos falar de fluxo, tem leilão que a gente tem que falar. E para encerrar, bloco de encerramento, eu quero comentar a respeito... Isso lá 3 da tarde. Já próximo. Tem 2 assuntos. É para falar esse negócio do Fábio Farias, que eu quero saber o que vocês acham em relação ao que foi dito ontem, na frente do palácio, assim, enfim. Já quero deixar só para... Né? E aí, se der tempo, a gente fala das pesquisas. Põe os dois, põe. Não, sabe por quê? Porque, gente, o que tá trazendo de novidade? O quê? As pesquisas. Não sei nem se dá pra confiar mais. A pesquisa tá um tiroteio do caramba. Não, mas não tá... O que tá trazendo de novidade? Mas, enfim, daqui a pouco a gente fala sobre isso, não vamos falar sobre isso agora, porque tá na hora do quê? Do intervalo. Com quem? Alan Gani. Vamos lá, então. Câmera aberta, então? Não, pode ser aberta, Pode, então deixa tá aberta. bom. Aberta, então. Vamos todo mundo. Ô, pessoal, vamos pro intervalo. PMC News. Informação que gera valor.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. So, can I test drive your trading engine? Yes. And your execution is absolute in real time? Yes, today. Great. And your spreads are among the lowest in the market, right? Yesterday, we've launched our demo. It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? Active Trades online broker since 2001. O maior evento de investimento da América Latina. É isso aí, estamos de volta aqui com o DMC Market e começar naquele assunto lá que eu falei para vocês. Pela primeira vez desde 2007, o índice de preços ao consumidor do Brasil está abaixo da inflação americana. Por enquanto, a diferença a favor do indicador brasileiro ela está concentrada nos itens que foram desonerados às vésperas das eleições presidenciais, combustíveis e energia. A inflação dos alimentos e dos demais preços continua mais alto por aqui. Segundo projeções de analistas econômicos, esse é um cenário que deve ser mantido até meados de 2023, quando a alta de preços no Brasil deve voltar a superar o índice dos Estados Unidos. O IPCA registrou alta de 7,17% nos últimos 12 meses, enquanto o CPI americano subiu 8,2% no mesmo período. A inflação de alimentos ainda é um pouco maior no Brasil, 11,7%. Do que nos Estados Unidos, 11,2%. Os preços dos serviços acumulam alta de 8,5% aqui e 6,7% lá, enquanto gasolina e energia elétrica subiram quase 20% nos Estados Unidos. Houve deflação na mesma magnitude no Brasil em 12 meses. As projeções de inflação do mercado para 22 estão próximas de 5,5% para o IPCA e de 7% para o CPI americano. Para 23, a perspectiva é que o índice dos Estados Unidos registre alta menor, 3,5%, do que o brasileiro, 5%. E aí esse resultado positivo, né? Inflação brasileira aí melhor do que a inflação americana. Mas vamos parar pra pensar, não é só melhor, é melhor pra cacete, porque a inflação dos caras historicamente é 2, 3. É verdade, boa. Então 2 com 3 ir para 7, nós estamos falando de dobro e meio. E era igual ao nosso histórico ser 8, falar que foi 29, 30. Então, não é só assim, a gente, número já ganhou, você deve ter feito com o IPCA 15 de hoje, eu não sei quanto foi essa conta, se foi IPCA 15 comparando. Então, numeralmente a gente está melhor, mas devido à base, a nossa base já ser maior, tá bom pra caramba, maluco. É que a nossa base seria horroroso se a gente tivesse em 30. 30 é o 8 americano. 27, 25 aqui é o 8 americano. Tem a inflação 3, 4 vezes maior. Então, pô, tá bom pra caramba, Brasil. É claro que tem parte não dá pra dizer que é canetada, que foi aprovado no Congresso por quase unanimidade, foi bem aprovado no Congresso, e parte por queda da Petrobras. Ok, nada que considere manipulação total, nem parcial, porque caiu dentro do contexto. Agora podia subir de volta, mas nada que ninguém morra. Então, parabéns comparando a nossa inflação com a americana. E aí eu também dou crédito ao trabalho do Banco Central, que foi um dos primeiros bancos centrais do mundo que saiu subindo taxa de juros, né? E ajudando a conter essa inflação pela desaceleração da alta dos preços livres. Vocês já tinham visto isso antes? Não.
Nunca vivenciei algo assim. Que eu lembro, inflação brasileira menor que a inflação americana, da zona até do 93 euro, não nada. existiu isso. É. Depois do Plano Real, em julho de 94, eu não recordo. Não recordo. Nós tivemos uma inflação de 1,81 em 12 meses, que eu não lembro quanto foi a deles, pode ter sido 2007 aí. Nós tivemos uma inflação de 12 meses de 1,81, 1,80. Mas assim, não durou eternamente. Não foi uma coisa mais sistemática, né? Como esse Durou ano, 1 ou 2 fechando, meses e segue a vida. Boa. Mas eu considero bom pelo fato de base. Nossa base é 6, 7 anos. É. A base dos caras é 2 com 2,5, 3 anos. É isso aí. Então eles isso- multiplicaram por 4 e a gente por 1,5, 2. Historicamente, a gente está próximo do que a gente sempre foi. Né? 5, 6. E Estados Unidos, de zona do euro, 4 vezes mais. Né? É isso aí. Boa, isso é importante. Agora queria então falar com o Cabral. Tem 2 assuntos para falar com você, Cabral. Teve leilão de tesouro hoje e teve a questão também do vencimento de opções. Vamos lá, contar Vamos primeiro, algumas histórias vamos aqui. por partes. Como diz o quartejador, qual o primeiro? Vamos do leilão. Do leilão. Então hoje nós tivemos o famoso leilão de NTNB, que é o papel indexado ao IPCA. Teve a LFT também, Cabral? Teve LFT também, mas eu acabei não olhando LFT, mas eu olho aqui, é fácil olhar. O leilão de NTNB... Vai mostrar alguma coisa na tela? Nada? Não. Poxa, tá mal, hein? Então, Ok. putz, eu nem raciocinei pensar na tela. Deixa eu então criar compartilhamento rápido aqui. Tudo bem, não tem problema não, a gente tem tempo. Daqui a pouco, às 3 da tarde, tem Você com Dinheiro. Rafael Pasquarelli, Felipe Ferreira vão estar aí trazendo informações importantes para você com dinheiro. Foi legal essa. Foi, não. Você Foi boa, né? Você manda bem. Foi legal, obrigado. Vamos falar do que aqui enquanto ele... Vamos bater um papo aqui. Vamos, Audiência. vamos. Quando eu só quiser, compartilha a tela aí. Só queria deixar aqui o comentário de quem que é, cara. Eu adoro quando ele coloca isso. Acho que é o Marcelo. O isentão? Daniel Isentão. Cara, eu sou isentão mesmo. Você provoca os caras, né? Quando quiser, podemos. Já tá Bora na lá, tela, bora já tá lá. Compartilha a tela aí pro... Então, NTNB. NTNB é o tradicional leilão de IPCA que ocorre todas as terças, com um intervalo de 15 dias por vencimento. Então, nessa quinzena foi maio 27 e maio 35 e agosto 60. Qual é a notícia boa? Assim, a notícia excelente. Segundo maior volume do ano. Então, o maior volume do ano tinha sido 16 de agosto com 11 bi. Agora nós tivemos 9.440. Mas olha que coisa curiosa. Dos 9.440, o leilão para maio 27 foi responsável por 8.210. Se o maio 27 sozinho fosse o leilão, ele teria sido a 5ª maior venda do ano. Se ele sozinho fosse um leilão. É que nem, eu não sei agora, se Califórnia fosse um país, era a 4ª economia no mundo. Eu não sei, pós-Covid, como é que está isso no ranking. Então, qual é a notícia boa? Volume alto, papel demandado e muito demandado na ponta curta. Geralmente, a demanda na ponta curta, que curta está sendo maio 27, que a NTNB para tesouraria de banco é 30 a 40 anos. 27 para eles é curto, tá? Então, a demanda na ponta curta, historicamente, quer dizer aposta e fechamento de taxa de juros. Então, é a aposta que a taxa de juros DI futuro vai cair e o cupom do IPCA, que saiu a 5,7047 aqui no pé da página, também vai cair. Se isso vai acontecer, o tempo é o senhor da razão. Então, um leilão muito, muito bom de NTNB. Gostei do leilão tanto pelo volume alto como uma taxa ligeiramente queda. Não foi uma queda absurda, mas só pelo fato de cair a notícia já é boa, tá? Então esse foi o leilão de NTNB. Leilão da LFT. Vamos pegar agora aqui ao vivo. Certo. Leilão da LFT. Aqui é na hora, é ao vivo. Hoje é dia 25? Isso. Essa aqui de baixo. Então, leilão da LFT, o governo, o Tesouro, né?
se propôs a emitir 750 mil quantidades e emitiu 570 mil. Que dá 7 milhões, 6.965. É um bom volume, não é aquele volume de primeiro trimestre, que era 10, 11, 12, 13 bi toda na época quinta-feira, não, já era terça, perdão, virou no ano. Toda terça, então um bom volume com uma taxa padrão, 17,45 é a taxa que está rodando as LFTs, entre 0,17 e 0,18. Então ela não foi tão bom que nem a NTNB. A NTNB foi bem melhor. A LFT foi ruim? Não, 7 bi é grana. Mas o governo propôs um pouco mais do que isso, na casa dos seus 8 bi, o mercado... 8 não, uns 9 bi, o mercado no que estuda. Então a LFT, notícia boa, e a NTNB, muito boa notícia. E não deixa de ser uma aposta. Nada impede, literalmente nada impede, pode parar de compartilhar. Nada impede de, dependendo de como acontecer o resultado do domingo da eleição, se o mercado estressar, o pessoal se machucar nesse título. Mas aí, mercado financeiro, se não for aposta, não tem nem bolsa, né? Isso aí. É isso aí. Agora tem a questão do vencimento de opções também, que você ia comentar aí com a gente também. O que acontece? Diga lá. Deixa eu abrir a planilha aqui. Cadê? Fluxo outubro. Eu estou compartilhando tela? Tô, né? Tô. Mostra essa tela aí. O que acontece? Isso daqui é o fluxo de entrada de gringo na Bolsa Brasileira no mês de outubro. Na sexta-feira, que é dia de vencimento de opções, gringo entrou na Bolsa Brasileira com 3.904. Se eu comparar com os outros vencimentos de opções dos meses anteriores, foi disparado o maior volume de gringo para uma sexta-feira vencendo opções. Segundo colocado aqui, 3.710, naquela auge lá de março, que o mundo zerou Rússia e China para aplicar Brasil. Então, aquele 3.710, tirando esses 3, eu tenho 2, depois eu só vou ter 1.400. Então essa notícia é muito boa, gringo voltando para o Brasil. Só que eu só vou conseguir comprovar toda essa minha teoria amanhã. Eu acho que esse gringo exerceu muita opção e muita coisa ele não esperava, devido à grande alta que teve no próprio pregão de sexta de Petrobras, Banco do Brasil e companhia. Então o que acontece? Eu acho que parte da carteira ele desovou ontem. Que o exercício acontece muito no finalzinho de pregão. Ele não teria volume financeiro para fazer a zeragem automática, porque o pregão estende mais de 20 minutos e não dá volume. Então, essa queda de 3,27 ontem, eu não estou afirmando que é 100% Roberto Jefferson, não estou afirmando que é 100% saída de gringo, não estou afirmando que é 100% de pesquisa, não estou afirmando que é 100% de lucro. Eu acho que é uma junção de todas. E de Roberto Jefferson é a menor de todas, tá? E eu acho que o maior efeito é esse. Gringo, 6 horas da tarde, comprou 4 bi. E eu acho que ele desovou parte na segunda. Desovou não porque ele não acredita em totalmente Brasil. Desovou porque ele quer passar leve na eleição, ele quer passar tranquilo. Se ele perder o bonde, segunda-feira, se a Petrobras subir 10, a Vale subir 12, Banco do Brasil 15, isso teoricamente porque deu Bolsonaro. Ele tem 4 anos para recuperar 10%. Isso não é nada para eles. Literalmente nada. Então eu acho que o exercício de opções de sexta, por o volume ter sido muito alto e no final do pregão, ajudou a fazer com que o pregão de ontem caísse. Não foi o único motivo, mas um deles foi... Imagina, faltando meia hora para acabar o pregão, você compra 4 bi. Você não tem mercado nem lá fora para fazer isso, imagina no Brasil. Então a desova vira no dia seguinte. Para quê? Para passar a semana leve, olhando aí para a eleição de domingo. Amanhã a gente comprova ou não essa minha teoria. Boa. Pode compartilhar, por favor. Muito bom. Vamos para o último assunto, antes que não dá tempo aqui. Bom, ao receber o documento, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, deu 24 horas para a campanha de Bolsonaro apresentar provas ou documentos sérios sobre as alegações do ministro das Comunicações, Fábio Faria,
que rádios deixaram de veicular ao menos 154 mil inserções da propaganda eleitoral da campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Faria, que faz parte da campanha à reeleição, reuniu jornalistas na residência oficial do Palácio do Planalto para apresentar a queixa da campanha. Faria afirmou que uma empresa de auditoria controlada pela equipe de Bolsonaro constatou que as inserções do presidente foram veiculadas em número acentuadamente menor que o exigido pela lei. A campanha alega que só no Nordeste teriam sido 29 mil inserções a menos. O TSE afirmou que até agora não houve documentos apresentando a suposta fraude eleitoral. A minha pergunta é o seguinte, Gani e Cabral. Se houve fraude eleitoral, agora começa o fogo no parquinho, se houve fraude eleitoral, não estou dizendo que não houve, por que já não apresenta logo para o Tribunal Superior Eleitoral para resolver a situação, em vez de, vamos chamar a imprensa aqui no Palácio para a gente apresentar o que aconteceu? Normalmente se apresenta para o TSE para depois já falar, pessoal, gente, já estamos com... aconteceu isso. Nada impede de fazer em paralelo. Mas pelo amor de Deus. O que acontece? Ontem à noite, eu não entendo nada de direito, fiz economia, tenho a menor ideia, direito, isso aqui é um braço, lado direito. Mas eu conversando com um amigo meu, que tem um grupo de WhatsApp, né? Eu perguntei para ele, e aí, traduz isso para leigo, 42 páginas, tirando... A data acabou pra mim com toda e qualquer definição. E é um cara que votou em Bolsonaro a vida inteira. Ele vota em Bolsonaro desde deputado e tudo. Ele falou, olha... Cara, esse gosta do Bolsonaro. A ideia é boa, a ideia faz sentido, mas o documento tá cheio de erro. Ele falou, o documento não mostra quem assinou por todas as investigações. O TSE vai barrar isso, quer ver? Porque ele até fala, Xandão já tem assim um carinho, não muito carinho. E tá todo cheio de falha, ó. Não tem assinatura, não tem metodologia. Como foi coletado. Não foi coletado. Se o negócio for sério, é grave pra caramba, maluco. Mas é muito, muito grave, muito. Mas o que tá faltando acho que uma comunicação da parte do governo, da parte da candidatura de Bolsonaro, e explicar melhor como tudo foi feito, coletado e etc. Agora, tirando essa parte tua, e para ir em paralelo não tem problema, chama imprensa, faz parte, é campanha aí. Eu acho que vale a pena. Campanha e vai no TSE. Só que eu acho que eles deram um tiro meio que na água, pelo que quem entende de direito está dizendo. Eu vi isso em grupos também. Eu concordo, tem que apresentar para a imprensa? Tem, obviamente que tem. Até o Rui das Neves colocou aqui, já tinha sido dada a entrada às 16 horas. Ok, tudo bem. Então... Mas peraí, ainda o TSE está falando, escuta, mas cadê as provas? Se deu entrada, não tem prova ainda. Cadê? Ou isso... Desculpa, Gani, fala você primeiro. Não, fala que eu... a área do governo foi mal assessorada juridicamente, achando que aquilo servia. Eu, particularmente falando, vocês me desculpem, a assessoria de imprensa do Bolsonaro, ela é horrível. Eu nunca vi uma assessoria de imprensa tão horrível. Não, mas aí no caso não é assessoria de imprensa, é assessoria jurídica. Mas mesmo assim, a assessoria deles é horrível para dar informação. A da Dilma era terrível. A do Lula funcionava mais ou menos. A do Fernando Henrique era ótima, era perfeita. Você ligava, o cara já estava passando informação antes de você desligar o telefone. Mas a da Dilma e do Bolsonaro são horrorosas. Enfim, desculpa a minha... Arthur, teve auditoria? Teve. Só que os documentos não provam a auditoria direito, não mostra quem assinou, quem fez. Só de ver a auditoria é essa. Quem assinou a auditoria? Peraí, cadê a página? Entendeu? Então... Bom, tem que investigar, né? Tem que investigar. Meu único medo é que hoje é terça, né? Não, agora, isso é fato. Hoje é terça, até investigar tudo deu sábado. Mas sábado não pode ter mais campanha. Agora, para deixar o fogo ainda maior do parquinho, eu acho, queria saber da opinião de vocês, se esse tal documento não foi simplesmente para tirar um pouco ali do Roberto Jefferson, que foi pra cadeia. Ele não põe mão no fogo por nenhum político. Apenas tô achando. Eu acho que ele não ia se queimar à toa, né? Eu acho que seria um risco muito grande. Agora, eu vou falar uma coisa que é o seguinte. Pra mim, Alain falando, essa eleição já é uma fraude. E eu vou falar por quê. Porque a partir do momento em que
o TSE tem beneficiado em suas decisões muito mais um lado do que o outro por uma censura coletiva reconhecida no voto da ministra Carmen Lúcia. Repito, até dia 30. Até dia 30. Censurando fatos, censurando opinião, que já é um absurdo, mas censurando fatos. Eu não posso dizer que fulano era um ex-condenado. Eu não posso dizer... Não pode. Veículos de comunicação. Ah, mas censuraram o Bolsonaro também. Um juiz, ele não pode dar todas as faltas a favor de um mesmo time. Senão fica muito escancarado. Mas pendeu para um lado. Eu já acho uma tragédia do ponto de vista institucional o que foi feito nessa eleição. Tá. E ontem, carro do TRE Rio de Janeiro, do querido Cabral, estado do Rio de Janeiro, fotinho, Lula 13 no carro do TRE. Filmaram, tá lá, disseminado na internet. Mas só uma dúvida. Pra botar mais fogo. A foto era por dentro ou por fora? Eu acho que era por... Não sei. Porque se for por fora, vagabundo cola e tira a foto. Se for por dentro, aí a pessoa tem que ter a chave pra colar. Sabe que grau de maldade todo mundo faz em qualquer lugar, né? O Guilherme Fairbanks fez uma pergunta bacana e eu acho legal esse tipo de pergunta. O problema talvez não seja apenas da assessoria de imprensa, mas também da imprensa. A imprensa divulga tudo que o governo faz, tanto de coisa boa ou de coisa ruim do governo. Se for governo federal, sim, tá? Isso é fato, tá? Divulga não. Divulga sim. Divulga no jornal de 3 horas da madrugada. Não. Divulga sim. Governo federal divulga sim. Agora, prefeitura, governo do estado não divulga tudo não, porque eu fiz um corredorzinho aqui. Não, isso não divulga. Mas no caso de governo federal, divulga e divulga sim. Aí, o que acontece? Eles mandam para você, olha, o governo federal fez tal coisa. Aí você vai lá, escreve a matéria. Eu não estou falando do Bolsonaro, viu? Estou falando de todos que ocuparam ali. Você vai lá, faz a materinha bonitinha. Aí, quando você fala, escuta, assessoria, tem uma denúncia aqui falando disso. Tá bom, a gente responde. Aí, 20 anos depois, eles vão falar, esqueci de te responder. A gente sabe como é que funciona a assessoria de imprensa, principalmente relacionado a prefeituras, governos do estado, governo federal. É difícil, viu? É difícil. Eu só acho uma coisa, se o Fábio Faria tiver correto, eu não sei, não acredito que ele jogaria no ventilador, mas faltou mais provas para o TSE para criar punição. Não tem como precificar isso. E qual o sentido? Como é que eu vou voltar no tempo e dar mais tempo de TV para isso? Aí o que eu faço? Eu impugno essa candidatura de Lula e de Alckmin. Entendeu? Então, tinha eu e Gani concorrendo. Só postou o meu vídeo, só o meu, e eleição daqui a 2 dias. Aí Gani aprova que é só o meu. Aí o TSE, tá bom. Mas mostrou o meu durante 30 dias. Gani durante 2. Vai dar tempo? A televisão vai passar 24 horas coisa do Gani para compensar o que não passou para trás. Mas aí nesse caso... Aí dia 30, acabou a eleição. Mas aí nesse caso é só o rádio. Não é televisão. Mas mesmo assim. É só rádio. Como é que você vai corrigir o erro? Mas aí que tá. Eu lembro de um ano... A correção do erro acabou. Eu não sei se dá... Pra trás. Como é que corrigiu ontem? Eu não sei se dá para fazer com relação a isso. Mas eu lembro, não lembro agora o ano, mas teve uma situação que ocorreu na época da eleição, não sei se foi do Lula ou da Dilma, que o SBT exibiu errado. Alguma coisa errada. O SBT ficou fora do ar durante 24 horas. Não sei se vocês lembram disso. Mas o SBT ficou 20... Então, mas a punição... Mas é ok, a punição. Mas a punição não muda o voto. Porque você já foi no ouvido do eleitor. É melhor que B, é melhor que B, é melhor que B, é melhor que B, B não tem jeito. Então, mas mesmo assim, no caso, ficou na tela do SBT durante 24 horas que eles tinham desrespeitado algo em relação a um candidato.
Então, Tá, mas o que muda no resultado da eleição? Mas mesmo Nada? assim, houve uma punição, Cabral. Eu acho... Houve uma punição. Não sei se é o melhor, mas assim, a punição, se for provado... Ah, tem que ter punição. Não, a punição acabou, né? Um lado fraudou, tá fora da eleição. Isso, mesmo que haja fortes indícios, eu acho que isso vai acontecer? Não. Entendeu? Pode ter fortes indícios de que houve toda essa manipulação, etc. e tal, mas a véspera da eleição, num órgão que tem dado decisões mais favoráveis para um candidato, duvido que aconteça alguma coisa. E fora outra coisa, Gani, friamente, como mensurar isso? Isso. Como é que eu posso... Aí fica pensando o lado do Lula da história. Ok, passei a mais, entrei de acordo com a rádio José Maria do interior da Bahia. Mas não virou voto. Exatamente. Eu tive esse mesmo voto lá em 14. Então, como quantificar que esse número... Porque para você tentar arrumar alguma confusão, você vai tentar jogar para números. Então, como eu vou quantificar que sem esse rádio, o voto de Bolsonaro era 100 e com o rádio virou 30? Então, o cara pode falar, o rádio não influenciou em nada, já era 30. Eu não sei como é que faz essa mensuração no rádio, mas na televisão é bruto o negócio. Como assim? É bruto, porque existe auditoria para a televisão todos os dias. Então, se deu... É claro que no caso de televisão, se há um erro, porque às vezes pode ocorrer um erro, às vezes não é aquele erro, eu vou... Cara, você não prejudica um candidato ali. Às vezes pode ter um erro de duplicar a propaganda duas vezes. Duplicar duas, três, tudo bem, mas o negócio foi assim. Não, tudo bem. Deu 53 dias. Mas tudo bem, mas eu digo, se há esse erro, a TV vai lá, fala pro TSE, houve um erro e corrigimos em tal hora esse erro. Existe toda uma coisa certinha, a gente que é de televisão, a gente sabe como é que funciona esse tipo de coisa. Agora, no rádio... Não existe o mesmo controle? Eu não sei. É bom a gente tentar conseguir. Gabriel, em TV, alguém sim. que audita a rádio, como é que funciona? Entendi. Eu não sei. Em TV, sim. Rádio? BMC... Tá faltando uma BMC Não, pelo amor de Deus. Já uma TV já dá... Não, você sabe o que eu fiz? Eu trabalhei em... Os caras não vão... Eu fico meio preocupado. Do quê? Do tempo aqui. Não, eu tô controlando. Quem controla sou eu. Fica tranquilo. Então tô brincando. Tranquilo, né, Nicole? Não, mas você sabe que eu trabalhei em rádio 2 anos da minha vida. Nossa, foi a pior experiência o pessoal da fala minha que é vida. legal. Cara, foi horrível. Foi horrível. Eu não vou falar que rádio que foi, mas foi aquela rádio. Qual rádio? Aquela. Você provoca, né? Eu gosto. Doido. Aí depois ele da BMC, tudo ex-patrão. Você falou mal de mim na BMC. Não, mas olha, é triste, viu? É complicado. Então, resumindo, se for sério... O negócio é muito grave. Muito mas, grave. Mas, Cabral, eu acho que mesmo que se for sério, muito grave, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. E mesmo que dê algo, não dá tempo pro dia 30. Eles não vão impugnar a candidatura. Não vão impugnar. Aí vai estar, tá bom, direito de resposta pra Bolsonaro. Quando? Semana que vem? Olha, desculpa, eu não sei não, viu? Não tem provas. Teve o negócio do Roberto Jefferson. Sei, coloco aqui só em dúvida. Por isso que eu tô falando, se for sério, é muito grave, não sei, a auditoria tá aí. Depois... Mas eu acho que depois vocês vão lá reclamar no Instagram do Gani, falando mal de mim. Mas Roberto Jefferson, Lula também teve todo o esquema mensalão, correio e escambau, mano. Sim, com certeza. Meu irmão, ontem eu vi no podcast... Rapidinho, porque... aquele barbudo que é o cara do Lula. podcast, Não. Pode pá, não. É o que é um barbudo, é um podcast Flow. Não, Flow. Ontem com o Sérgio, com o Moro e com o Dallagnol. Cara, eu não sabia de vários micros detalhes que eles contaram do Lava Jato. Negócio muito pesado, assim, que eu falei, cara, tem mais história do que eu imaginava que tinha, maluco. Tem, né? O negócio foi o cara fazendo o link pra chegar, não, tá vendo isso? Tá vendo? Vem cá, você acha que algum amigo teu ia fazer um favor de ligar pra você e falar, vou consertar a sua cozinha que custa R$1 milhão? Exatamente. Esse que é o caso do Guarujá. Aí ele conta, não tem um amigo teu ia te cuidar da tua cozinha de R$1 milhão. E você sabe que ele respondeu esse negócio da cozinha, né?
Ele falou que ele não sabia o que ela fazia lá com a cozinha. Não era o não, mas ele falou vários micro detalhes. É absurdo, assim, é absurdo. Pô. E agora é impressionante. O Dallagnol, como ele é um cara articulado, né? E como ele tem dados na cabeça, maluco. Ele é muito articulado, é impressionante. Esse cara aí vai longe. Eu acho que ele fala melhor do que Moro. Mas muito melhor, mas muito melhor. Sim, bem mais. Pô, ele deu um show ontem, ele veio com o caderninho dele assim. Não, ele no dia tal. Vocês estão falando da eleição de 18, mas na eleição de 18, no dia tal do dia 16, a gente já tinha condenado. No dia tal do dia 17, foi pro dia do... Aí ele virava a folhinha dele. No tal, não sei o que, o Caio falou assim, choque. Quantos foram pro Supremo e permaneceram presos? Então, é aí que tá, né? O grande problema é a gente, sabe o quê? Passar a mão na cabeça de político. É isso que não dá certo. A Lava Jato foi um negócio... Vota que vocês quiserem, mas foi um cobra. negócio excelente que aconteceu no Brasil. A gente falou, pô, agora vai, né? Os poderosos todos em cana. Eu não tô falando só do PT, não. Não, é de todos. A corja toda foi. E aí, na canetada, tá todo mundo solto, tirando o irmão do Cabral, Sérgio Cabral. Grande Sérgio Cabral. Eles falaram ontem que é o único preso. Gente, estão brigando comigo que eu não encerrei. Gente, já tá tchau. Aqui, ó. Tchau pra vocês. Gani, tchau, Cabral. Um abraço pra vocês. Gente, o marketing fica por aqui. Tô atrasado, você assiste agora Você com Dinheiro. Rafael Pasquarelli e Felipe Ferreira, vem aí. Abraço pra vocês, até amanhã. PMC News. Informação que gera valor.